Avisa. Aê, linda da mamãe. Gente, olha o motivo, gente, pelo qual eu sou a favor da vida. Olha que coisa linda que a mamãe fez. Oi, filha. Beijo. Oi. Ai, saudade da cria. Mas é linda, né, gente? Eu tô aqui com a Zezé. Não sei como é que você a consegue, Zezé eu também morro de Luz, saudade da minha filha. palestrante pró-vida. A gente está aqui no nosso podcast para falar sobre a importância da maternidade, essa bênção maravilhosa que é ser mãe, né, Zezé? Acho que é a experiência que se assemelha ao amor de Deus, né? Ah, com certeza, É a maternidade. não tenho dúvida. E nós mulheres temos esse privilégio, é um verdadeiro privilégio, a gente poder gerar uma nova vida, né? É. Contribuir com o nosso Pai Criador para gerar uma nova vida. E essa vida só pode ser gerada através da relação entre um homem e uma mulher, né? Fora disso, a gente sabe que nem tudo, né? Tudo ali é permitido, mas nem tudo lhe convém. E não sei se a gente vai poder adentrar um pouquinho nessa questão também da fertilização. Sim. Que a gente tem muitos bebês que são descartados nesse processo. E tem muita gente buscando essa conscientização e optando pela adoção. A adoção, que também Para receber um bebê que já nasceu, que está lá, um abrigo. Para Então, dar amor e receber amor. E receber amor. Fazer crescer e crescer, né? Eu vou Então, passar a palavra aqui. Vamos começar a Eu fazer... fiquei emocionada aqui, eu percebi. Que é um tema A gente trouxe um assim... convidado especial hoje. Mas vamos fazer a introdução, nossa introdução. Tá. Esse é o Oi, João Batista, gente. tá? Flávia, é o João Batista. João Batista. Apresenta aí. Nós temos vários convidados hoje aqui. Estamos aqui no nosso podcast Mamãe Super Pod, hoje com duas convidadas super especiais. Três, é verdade. 3 convidados. Temos a Zezé Luz. Eu sou a Flávia, mãe da Valentina e da Anabel. Alessandra, mãe da Giovana. Giovana está aqui Que hoje, também gente. a nossa convidada é a Juliana. Giovana Panic. O João Batista. O João Batista. E hoje, Eu vou contar a coincidentemente, história é dele. dia de João Batista. É, João Batista. Essas coincidências A de Giovana Deus, vai né? lembrar quando eu falar o nome desse bebê e por que ele tem esse nome. E a Zezé E Luz. a Zezé Luz, que é mãe de... Da Gabriela e da Isabela. Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre vida. Sobre vida. Maternidade, que está sempre ligada à vida, né? Não tem Eu como. estou encantada com o João Batista aqui. Pois é, o João Batista, hoje a gente celebra 2 anos daquele caso Santa Catarina. Sim. Aquele bebezinho que foi, infelizmente, teve sua vida ceifada e ele estaria um pouco maior do que esse bebê, mas Esse bebê eu tenho um pouco maior. representa, né, 22 um bebê semanas. de 22 semanas 22 e semanas. o peso, E o peso real. né, o peso real da Agradeço criança. o padre Pedro Paulo que me deu de presente, ele trouxe dos Estados Unidos. É pesadinho, É, gente. completo. E aí é um bebê super viável, um bebê que pesadinho. é só mesmo ser é. nutrido, fora do ventre, já, né, a ciência já confirma, e a gente vai falar um pouco sobre a citolia fetal hoje, né, que a Giovana está bem alinhada também com o tema, nossa valente perseguida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está latente, que tanto tem se falado, né? Sobre a citolia fetal, né? Do que versa, o que se trata e quem é a primeira vítima, né? Porque toda vítima de violência, o bebê é o primeiro, mas a mulher é a segunda vítima também, a família, a sociedade, a humanidade que perde o seu ente, né? Perde o seu semelhante. Então, falar de vida é a gente também Porque as pessoas trazer falam à tona. muito, né, Zezé, de quem tem voz para poder se posicionar em relação ao aborto. Só que eu acho que, na verdade, nenhum ser humano tem voz para isso, porque quem está se colocando no direito de ter voz está vivo. Então, Exatamente, não a gente pode ser a favor de algo que lhe tira a vida, porque a própria pessoa está ali se posicionando porque a mãe deu a oportunidade dela vir à vida, né? Perfeitamente, querida. Entendeu? Então, isso é o ponto, a primeira pontapé da conversa. Se você está vivo, se você teve a oportunidade de vir a este mundo, Por que o outro não vai poder ter, né? não é? Eu acho que hoje a gente está se posicionando, né, Ali, aqui no nosso podcast, a favor da vida. Eu acho isso muito importante pra gente. Sim, a partir Enquanto, dessa PL, né? enquanto mães, né? Nós, mães, óbvio, somos a favor da vida. A gente sempre pensa nas nossas filhas, né? Que Sim. somos mães de 2
Meninas, nós duas. Vocês são lindos, os olhos de vocês brilham quando vocês falam das filhas. É a luz. Não, brilha Também, de verdade. né? Também. Né? Porque isso é o que E enobrece. é isso, é. Isso Eu aqui acho nos que faz esse diferente dos animais, né? A É. gente tem sentimento. E né? assim, Sim. a gente precisa se posicionar em relação a isso, porque a gente não consegue nem entender por que as pessoas se posicionam de maneira contrária. Né? Não. Porque Então, pra Flávia, gente, a a vai vida inicia-se na concepção. No momento da concepção. Então, como Não é, Zezé? pensar E a diferente ciência disso? não é a igreja, difícil. não é a religião, não é a Flávia, não a é ciência a que Dil, diz. não. A ciência constatou que a vida começa na concepção. E para os estudiosos, né, da bioética, da embriologia, quando vê todo o desenvolvimento, né, porque aí a gente vem, né, é filha médica, a gente começa a ler um pouquinho dos tratados de medicina, né, então mórula, embrião, e você vai seguindo, mas a gente diz que é um bebê, é uma vida, porque não é uma vida em potencial, é a vida, só precisa que você ampare e acolha. E você vê um bebê com 22 semanas fora do ventre, subsiste, vive, é. porque a medicina está evoluída para A cuidar dos diferença mais frágeis. entre você e ele é o tempo. É o tempo, exatamente. Em potencial é antes de conceber. É, antes de Eu tô conceber. pensando nisso. Aí Tanto é potencial, que, né? tanto é que a indústria da cultura da morte promove essa pauta porque eles querem se beneficiar exatamente desse produto para eles, né? Que eles usam como produto, concepto, né? Eles usam assim as falácias. Isso é uma tendência em mundial, volta né? disso. O que acontece é que as pessoas não têm informação do que é um aborto, Sim. muito menos quais são as consequências do aborto. Então, eu estou no meu lugar de fala, por ter vivido a experiência do estupro, por ter vivido a experiência do aborto provocado, por ter vivido mais 15 anos de depressão, né, pós-aborto, com tentativa de suicídio. Então, eu sei o que a mulher sofre. E eu convenço as meninas a não matar os seus filhos baseado na minha experiência. Então, a gente respeita quem pensa o contrário. Tem lugar mas de fala quando mesmo. vem para mim, olha, não adianta me convencer, porque eu sei o que passa. Né? E é muito doloroso, é muito difícil, por isso que o Movimento Pro Vida também acolhe as mulheres fragilizadas pelo filho não nascido. O que te levou a trabalhar, Uhum. né, a partir, claro, da sua conversão, não sei se você sempre foi convertida, se você já nasceu em berço católico, porque nós somos católicas, né? Nasci em berço, mas não era praticante, né? Sim. Tipo assim. E em que momento você percebeu esse chamado para se entregar Depois a que eu Deus passei- e trabalhar nesse resgate? Depois que eu passei pelo aborto e depois de uma década Foi de provocado. dor. Foi provocado. Já estava com quantos 2 meses e semanas? meio. 2 meses e meio. Tamanho do Sinto bebezinho muito que a gente por tirou. você. Sim. Eu só vim dar um nome para minha filha quando eu passei pelo Projeto Esperança, que é o que eu vou propor. Que vocês falem muito do Projeto Esperança. Você está com esse verde lindo. Eu falei, meu Deus do céu. É, eu vi com esse Né? verde. Esse verde esperança. Por quê? Esperança Porque há um de caminho de vida, volta. né? Há um caminho de volta. Os nossos filhos, as mulheres que perderam os filhos de forma espontânea, que a gente está tratando de aborto provocado, ela também corre sobre algumas dores. Ela Sim, eu te confesso que eu perdi, né? Gravidez Por que gemelar. eu perdi? O que aconteceu? Né, Então, você fiquei- tem mais 2 filhos no Sim, céu, é. que a alma é eterna, né? Sim. Então, a alma... Um dia Né, eu vou conhecê-los. Vai, porque o que me acalenta é saber que a minha filha está adorando Jesus É. face a face. Porque os bebês que foram mortos de aborto provocado, eles são mártires. Eles são os santos inocentes. Então, o dia que eu vi que a minha filha está adorando a Deus e que eu sou mãe de uma filha, que a minha filha tem uma maternidade espiritual, porque é isso que a gente consegue levar as mulheres através do Projeto Esperança, é propor esse caminho de reconciliação de volta, é amar essas mulheres, não o que o movimento feminista faz. Eles odeiam essas mulheres. E se eles puderem, elas vão incorrer e fazer outros e outros e outros e outros abortos. Porque uma hora vem, uma hora cai a conta, uma hora a ficha cai e você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? É quando você, muitas vezes, passa por essa experiência traumática. Eu vim engravidar 10 anos depois, eu morri de medo de engravidar. Né? E a minha filha, a minha segunda filha, foi a minha Qual a salvação. idade dela? Hoje ela está com 28. Né? A minha filha foi minha salvação, porque foi através dela que eu tive a experiência de conversão. Foi através dela. A Isabela foi batizada com 5 anos. Eu não tinha vivência. Eu não me achava digna de entrar numa igreja. E muitas mulheres sofrem isso. E elas não podem ficar nessa culpa. Elas precisam voltar à luz. Elas precisam compreender que há um caminho de volta, de reconciliação e de perdão, Flávia, independentemente da religião que ela professe. Nós abraçamos todas essas mulheres e ajudamos ela nesse caminho, que é um percurso aí de 9 sessões, que é atendimento pastoral, não é atendimento terapêutico, é um atendimento pastoral onde a gente leva essa mulher a esse caminho de volta, de reconciliação com Deus,
com o bebê não nascido, dando nome, identidade para esse filho, e se auto-perdoando, e buscando essa cura, né? Hoje eu entendo muito bem, né? Eu digo assim, Deus me forjou, né? Porque Ele sabia do que eu seria capaz, mas foi muito dolorido. Hoje eu falo disso com mais serenidade, porque eu tenho quase 20 anos de apostolado. Porque o dia posterior, pós-aborto, virá, né? Você vai abrir o olho e você... E é um vazio. E eu atendo essas mulheres, você despencou, dói, você está dentro do poço, porque o sentimento não tem como tirar de dentro do coração, que a partir do momento que a maternidade ela se inicia na concepção, né? Então, na concepção você já é mãe. Todo o corpo, né? A você mulher, descobre que você está isso, gestando um bebê, é impossível voltar atrás desse sentimento. Ainda que você tenha motivos para pensar num aborto, ainda que você pratique o aborto, o dia posterior vai chegar. E você vai acordar e você vai estar dentro de um poço. E quem que vai te resgatar dali? Verdade. E sabe o que é que eu fico muito triste? É que... Você ficou quantos anos em depressão? Cara, eu passei, até depois que eu tive a minha filha, que a minha filha já veio como esse grande sinal de Deus, né? Porque eu falei assim, caramba, ele não me condenou. Ganhou uma médica. Eu sou mãe, né? E aí, quando a Isabela, quando eu fui exercer a maternidade, e aí tem aquele impacto, né? De você olhar para tua filha e falar assim, caramba, a outra poderia estar aqui, ela não está, não é? Você olhar aquela dinâmica da cadeira vazia, eu sempre né? penso nisso. Né? E depois de 5 anos da minha filha, então doendo, 15 anos, depois de 5 anos, quando ela fez a catequese, quando ela foi batizada, daí a minha irmã, que é a minha intercessora, e sabia, a única que sabia da minha história passada, ela matriculou a minha filha na catequese. Aí eu ia para as missas aos domingos, que era obrigado os pais a irem às missas. Até hoje. Graças a Deus que era obrigado. Tem que porque você estava no último banco da poltrona lá da paróquia e ficava ouvindo aquelas palavras, ficava ouvindo. E eu tinha dado um start na minha carreira musical, né? Eu cantava, fazia muitos shows no Rio de Janeiro, mas música secular. Eu não era cantora católica. Sim. E aquela nostalgia, aquela vontade. Aí eu comecei com aquela canção, ouvindo as pregações, aí minha filha fez a primeira comunhão e aí foi. Aí eu falei, cara, é isso. E aí comecei a trabalhar no Movimento Pro Vida, ninguém sabia que eu tinha feito aborto. Em 2012 que eu falei no PHN, em 2012, olha quantos anos que eu fui silenciada. Eu falava que eu era alcoólatra, que eu bebia, mas não falava que tinha feito aborto. E aquilo foi libertador para mim. Sim. Porque eu comecei, em 2009 eu fiz o Projeto Esperança, aí teve essa virada de chave. Quando veio essa virada de chave, eu falei, me encontrei. Eu posso reparar o mal que eu fiz para Deus e para minha filha. Eu vou salvar o bebê do aborto. E aí, logicamente, que a igreja sábia, né? Nossa igreja, nós temos esse privilégio, né? De tantos enciclopédias. Não é só a palavra por si é por excelência, mas tudo que a igreja estuda sobre essas questões. E aí eu me deparei com esse monstro que se apresenta na história, que é a cultura da morte financiada pelas fundações. Aí eu comecei a estudar isso. Porque eu queria entender por que no Brasil a Constituição diz que o aborto é crime, por que acontecia? Por que se buscava isso? Por que essa militância? E eu comecei assim, por quê? E aí, quando a gente vai contemplando tudo isso, a gente vai dizer, meu Deus do céu, isso é diabólico. E por que, Zezé? Por que essas fundações, essas instituições... Controle populacional. Só isso. Eu sou filha de mãe solteira, eu sou mãe solteira, eu sou pobre, então, né? Não posso. E aí o movimento feminista diz, porque são as negras, pobres, analfabetas que morrem. Mentira. Eu atendo essas mulheres há 20 anos. 99% desiste do aborto. Quando a gente abraça, dá um enxoval, dá uma cesta básica, faz um acompanhamento médico, vai para o parto que tem doula para acompanhar essas mulheres, exames. Elas precisam disso. E muitas vezes elas... Um suporte, um amparo. Depois elas dizem, que nós falamos, eu preciso do emprego, meu marido está desempregado, né? Então vamos arrumar a casa, né? Vamos nos ajudar. Vamos preparar. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4. Não tem mais 5. Falei, então mata um dos 4, né? Aquele médico falou, mata um. Não, o que é isso? Você tem coragem de matar o seu gatinho de estimação? Não. E por que você quer matar o seu filho? Vamos ver como é que ele tá? Aí vai lá, tá o bebê. A gente já chegou, eu fui com a Elba Ramalho atender um caso. Eu lembro que fosse hoje, na zona norte do Rio. E a mulher marcou na casa dela, e fui eu e a Elba, de táxi amarelinha. A gente chegou lá. Quando ela abriu, ela olhou assim, a gente sentou lá. Por que vocês estão aqui? Eu falei, por amor. A gente está aqui por amor ao próximo, por amor a você.
Ela é porque eu estou com 4 meses, eu não posso ter essa criança, ela tem acho que 4 filhos. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ultrassonografia amanhã. Eu não tenho dinheiro, afinal a gente paga a ultrassonografia. Eu vou com você. Estava com 7 meses, se ela fosse abortar, ela ia morrer. Estava com 7 meses. 2 meses depois a neném nasceu. Uma gorducha, uma coisa linda. E você, Gigi? O que você tem a dizer aí sobre essa PL aí pra gente? O porquê que é importante, né? Não só sobre o PL 1904, né, mas eu ia adicionar o que a Zé falou sobre controle populacional. Muita gente, só fazendo uma introdução aqui, não sabe que existem fundações internacionais, e aqui eu cito Fundação Rockefeller, Fundação Ford, MacArthur, entre outras, que fazem investimentos milionários, inclusive em ONGs e organizações não governamentais ou até governamentais e públicas, aqui no Brasil e em vários outros países do mundo. Hoje você tem essas fundações, né, que tudo, como a Zezé bem colocou, começou com um projeto de controle populacional, mas eu diria que hoje a gente já evoluiu até para uma questão econômica de maximização de controle, no sentido de conseguir fazer uma economia planejada. E economia planejada só se faz quando você tem controle da população, né? Economia planejada aqui, eu não estou falando sobre você ter sei lá, estimativas ou você planejar índice econômico e planejar estratégias. Não. Eu falo aqui de economia planificada. Isso é, eu calcular quanto que eu vou ter de crescimento econômico em X país, em X economia nacional, e isso só se faz controlando os agentes econômicos. Só que aí eles encontraram, né, no início ali do século XX, meados, na verdade, década de 40, 50, eles encontraram essa incrível solução que eles pensaram, mas se a gente controlar a população, a gente consegue ter controle pelo menos sobre a mão de obra, né? E a gente já desmantela basicamente a família, né? Porque isso vai muito mais além para um projeto social, de que se você desmantela a família, a instituição familiar, que é a base social, você consegue só colocar todo mundo como grandes operários, né? Então aí a gente já tá falando de uma coisa, parece teoria da conspiração, mas aí a gente já tá falando de metacapitalismo e tal. Então, você tira aquele indivíduo do núcleo familiar e coloca ele num papel de funcionário, assim, de funcionalidade meramente econômica, né? Ignora-se a alma e o fator humano daquele indivíduo e tira-se dali somente o lucro. É bem complicado, assim, e muita gente ignora. Olha, sinceramente, eu não tô vendo... Eu não sou, né, estudante de economia como você, mas eu também não tô vendo nenhuma complicação para entender isso daí, não. Tá muito claro. Isso é custo, dinheiro, né? Quem manda continua mandando e quem obedece continua obedecendo e aumentar essa base. O fato é que, né? Os homens sonham, esses homens poderosos, eles querem ser o Deus, eles querem ser o dono do mundo. O egocentrismo, né? Porque tudo, absolutamente tudo está nas mãos de Deus. A gente sofre, né, Gil? A gente chora muitas vezes. Imagina. Porque é muito ruim a gente ver uma mulher sabe? Trabalhando contra na vida. Não, não é nem isso. Aqui elas se sujeitam. Entendeu? Eu vi de bem perto a Marcha das Vadias que elas promoveram aqui no Rio de Janeiro, lá em 2015, 2014 para 2015. Todos os movimentos sociais, elas eram muito poucas. Existe isso? Existe. Esse grupo que é financiado, essas instituições que ainda recebem dinheiro dessas fundações, elas são financiadas. E são exatamente as mesmas que promovem as pautas que vão para as ruas, que estão dentro do Congresso, que estão trabalhando lá os projetos de leis, que arregimentam, que estudam. Tá nesse meio, eles são organizados, mas nós também somos. Né? E nós estamos com a verdade. Você sabe, não sei se a Gil sabe desse dado, que em 2020 o Jorge Soros ele colocou lá em Buenos Aires 10 mil pessoas feministas na Marcha das Vadias lá pela legalização do aborto. 10 mil. No dia 8, Dia Internacional da Mulher.
No dia Que nem 25 foi de aqui na março. França. Foi. No E dia tem 25 de público para março. isso? A Legião Então, de pega maneira os movimentos gratuita? sociais e pagam, igual aqui, Ah, paga sim. pouco Ah, mortandela e o paga, pessoal vai, né? sim. E aí, lá, No no dia dia 8 de 25 de dia março, 25 que de é dia da março. Anunciação, o movimento Pró-Vida, os cristãos colocaram 1.200.000 pessoas nas ruas. Na semana seguinte, o movimento evangélico colocou 800.000. O aborto não passou lá por omissão dos cristãos ou das pessoas de boa vontade. Passou pelo ativismo, que é o mesmo viés que elas estão tentando fazer aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma luta muito dinheiro. grande e muito dinheiro, Você né? considera o Brasil... Antes de aprovar o aborto no Brasil, o George Soros já tinha construído um hospital para fazer aborto. Eles chegaram antes. Então, mas qual é a situação atual do Brasil em relação ao aborto? O Brasil aborto no é um Brasil, país para todo mundo que pró-vida. está o Brasil assistindo é a um país gente, pras mães. pró-vida, mais de 87% da população é veementemente contrária à prática violenta do aborto provocado. Isso mudou esses números da década de 60, 70 até hoje. Ele aumenta a partir do momento que as pessoas têm conhecimento do que é essa É prática. porque eu acho que muita gente não tem noção do que Aham. de fato é o Aham, aborto, né? Por aham. isso que muita gente, quando vê a ultrassonografia, quando Aham. assiste os vídeos, aqueles vídeos mais realistas, é que se toca do que está acontecendo. Então, Muita gente assim, acho que não o sabe. aborto no Brasil é crime previsto em lei. A Constituição, que é a Carta Magna, ela diz que a inviolabilidade do direito à vida no seu artigo 5º. O Código Penal, no artigo 128, diz que o aborto, ele é crime. Não há aplicação da pena, ou na linguagem técnica aí do jurídico, né? É a aplicação da pena ou a da punibilidade. A mulher não é punida se ela fizer o aborto em caso de estupro, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe. E entrou via ativismo do STF, na DPF 54, o aborto de bebês com anencefalia. Então, há essas 3 excludentes de punibilidade dentro do Código Penal, ok? Entendido. E Ah, nenhuma e dessas essa- hipóteses, nenhum desses bebês Uma dessas estão condenados influências porque... entrou Oi, amor, por fale. influência do movimento abortista, Sim. E aí o Marlon de de Rosa, anencefalia. que eu E, sugiro, obviamente, do estupro. que sugiro que as pessoas, que a audiência conheça os estudos nacionais, onde eles falam exatamente das falácias dos números. Porque eu era feminista, então eu entendia, até porque eu tinha uma culpa que eu queria esconder, então é muito fácil para mim. Eu estava no meu lugar de conforto. Eu abortei, não quero aqui, então a mulherada pode ficar, sabe? Eu pensei isso em algum momento da minha vida, que a mulher tinha direito ao seu corpo, porque eu tinha sido fragilizada, queria mais era que os homens se danassem mesmo. Eu não queria nem casar, constituir família, que eu achava isso retrógrado. Olha a minha ignorância. Graças a Deus que eu me converti, já tinha morrido. Então, o que acontece? Na lei, ela prevê a não aplicação, mas ela não diz que é legal. Então, não existe aborto legal no Brasil. Não existe aborto legal. O aborto é... Tanto é que, hoje, se você atenta, se você está com uma mulher na rua, ela sofre um acidente e ela está grávida, ela vai acionar o seguro por 2 vidas, inclusive que está na barriga dela. E já tem jurisprudência no Brasil em relação a isso. Então, há o direito do nascituro desde a concepção, porque a Constituição versa sobre isso. Mas não tem o vírgula desde a concepção na Constituição. E aí o movimento feminista vem, há mais de 40 anos, no Brasil, investindo para se alterar a lei. Só que só pode alterar a Constituição se tiver uma nova Constituinte. Ou um referendo, você tem que parar. Né? Portugal é um país católico, um país que as mulheres... Os homens que foram votar, não foram as mulheres. Vai ficar em casa fazendo comida no domingo. Então esse pessoal é muito astuto. Né? Então a gente está trabalhando por algo que bastava respeitar as leis no nosso país. Se respeitasse as leis, tudo andaria perfeitamente. Né? E aí há também esse equívoco das mulheres buscarem essa falsa solução do aborto porque não pensa no pós, ou não pensa no bebê, ou não pensa na vida como uma criança. Né? Teve uma modelo internacional super reconhecida, que ela deu uma entrevista na Veja lá em 2004, que ela falou até 4 meses pode abortar. 4 meses, aqui é um bebê de 5 meses, 5 meses e meio. Ela falou que com 4 meses... que o bebê poderia, que era só amontoado de célula. Posteriormente, ela engravidou. E eu falei assim, Senhor,
Compaixão. Tem de compaixão. Teve uma outra atriz global que ela estava numa churrascaria também no período logo que eu conheci o Movimento Pro Vida, antes da Elba vir, em 2010. Ela estava aqui na Barra, numa churrascaria. Ela estava linda, linda. Grávida de gêmeos, a barriga dela era a coisa mais fofa do mundo. Eu, inocentemente, peguei um card que a gente tinha com uma mulher bem bonita, gestante. Aí me aproximei à mesa, dei os parabéns pelos bebês e falei assim, poxa, você seria uma linda modelo para salvar outros bebês do aborto. Para que eu falei isso? Ela se levantou contra. Ela falou assim, aí tinha um influencer que é da Paraíba, que é super conhecido, que eu não vou falar o nome aqui, ele ficou com dó de mim. Ele quase chorava. Ele é meio gago ainda, né? Aí ele falou, conterrânea, não liga não, ela é assim mesmo, uma atriz global. E aí eu fui pedir a Deus, eu rezei muito para que aquelas crianças nascessem e que aquela mulher não fosse, Senhor, perdoa, ela não sabe o que está falando. Então, quando você vai na onda, hoje a gente está se vivendo esse tempo da onda do feminismo, né? De tal modo que acabei de ver que o Senado Federal entrou com um projeto da mesma deputada que entrou do mesmo partido com a DPF 1141 no STF, que é para proibir, para permitir a assistolia. Entrou agora com um projeto de lei no Senado Federal que já passou numa comissão para as crianças, as escolas, terem uma matéria de aula de feminismo. Eu falei, beleza, vamos botar a aula também de feminino, pró-vida, né? Vamos tentar, são direitos iguais, viu? Num país democrático, né? Então, assim, elas estão sempre na frente pensando no mal, naquilo que é nocivo. E a Gil falou uma coisa muito certa, a família é o foco deles. Eles querem destruir a família. Isso não é mais novidade, eles falam isso de forma escancarada. Então, vocês estão aqui, vocês são mulheres, vocês têm família. Ninguém é obrigado a maternar. Acontece de universitárias e acadêmicos me procurarem. Acontece também de mulheres, às vezes, com 50 anos. Falei, eu tô com 49 anos, quase 50, do nada, eu engravidei. Falei, que bênção que você tem um filho. Esse que vai cuidar de você na sua velhice. Né? Então, vamos lá, vamos te ajudar. Mas é gravidez de risco. Eu falei, a gente tem equipe multidisciplinar. A gente pode te ajudar, você não precisa se preocupar, porque tudo que é feito um pré-natal, de qualidade, um acompanhamento, você não vai ter risco de morrer. Também, quem se preocupa em salvar sua vida... Perder lá. Não é? É isso. Então. Mas assim, a gente sorri também. Tem muitas histórias de superação. Tem muitas vidas, tem muitas crianças. Todo dia a gente recebe uma foto. João Paulo II, né? Ele foi o 11º filho. Foi. Ele era um, né? Dos que e a mãe foi aconselhada. Né? Cristiano Ronaldo, você vê Cristiano Ronaldo, fica assim, caraca, um fenômeno. Você vê tantos e tantos e tantos. Tantas estrelas, né? Teve uma moça que eu até falei isso em outros podcasts. Tem uma Padre Pio, né, sobre isso. É incrível. Aquela visão da mulher, né? Caraca, foi demais. A mulher foi confessar com o Padre Pio e tem algumas histórias de confessionário dele que são surpreendentes, né? Mas essa em específico, ela foi confessar e aí, terminada a confissão, ele vai e pergunta para ela, tem mais alguma coisa? E aí ela, não tem, não, já confessou tudo. Eu não sabia que era Padre Pio. E aí ele fala, então fecha os olhos. E aí quando ela fecha os olhos, ela vê assim, uma figura de um papa, de um pontífice sendo eleito, né, eleição papal. E aí quando ela, o que é isso e tal, ele falou, não, você esqueceu, né, você não confessou que você abortou seu filho, pois então, o seu filho seria papa da igreja. E meu Deus do céu. É muito impactante pensar assim, porque as pessoas mesmo, quando se fala de aborto, eu acho que tem muita desumanização, né? Porque é muito mais fácil você tratar com um problema isolado, né? Algo que é muito fora de uma realidade, do que você tratar aquilo como algo próximo à sua natureza, à sua realidade. Então, se você trata... É impossível você criar uma retórica enquanto movimento coletivista de promover que mães assassinem seus filhos, porque o aborto é isso, sem que você esconda o fato delas estarem assassinando seus próprios filhos. Né? Então, para isso, você tira o quê? Você tira a individualidade, você tira o aspecto da alma, você tira o aspecto de que aquela criança tem potencial, tem a potência de se tornar diversas coisas, mas em primeiro lugar um ser humano, já né? Mas se desenvolver biologicamente para isso. Então, eu acho bem interessante quando a Zezé falou aí do Cristiano Ronaldo, quando minha mãe falou de João Paulo II, porque, de fato, enfim, hoje o bebê que está sendo abortado pode ser um grande santo da igreja, pode ser um grande médico, um grande pai, um pontífice, pode ser inúmeras coisas. Filho de Deus, né?
Teve uma moça que eu falei assim, você já pensou que seu filho pode vir para curar o câncer, ser um descobridor, ser um pesquisador e curar o câncer e salvar? Aí ela desistiu de abortar por causa dessa fala. E o bebê Gabriel é a coisa mais linda do mundo. E o que leva, assim, que você percebe, Zezé, o que leva a mãe a estar certa de que o aborto é a saída? Na verdade, um grande percentual, um motivo, se eu for hoje fazer uma estatística desses últimos anos, essas mais de 2.000 mulheres que eu atendi, não dá para você destacar o motivo. O abandono do pai biológico do bebê amparo, né? É um principal, peso. assim. É um peso. Por isso que a gente tem que trabalhar para que os homens tenham essa consciência. E um detalhe, eu percebi também ao longo desse tempo que eram as mulheres antigamente que buscavam aborto. Hoje eles buscam. Eles entram em contato para pedir orientação, para comprar abortivos. Entendeu? Uhum. Abusivo, né? Abusivo, extremamente abusivo, né? E quando eles, Como se já quando eu não tenho bastasse acesso o resto, a eles, né? eu falo, você não me parece uma pessoa má. Você não acha que está sendo muito cruel? Não seja covarde. Você vai matar uma pessoa que é sangue do seu sangue. Talvez você nunca mais tenha oportunidade de ser um pai. Eu vou te falar E aí uma eu coisa, pego hein? eles, cara, Talvez e mostro o que é o aborto, essas né? pessoas, esses homens, talvez eles não tenham pessoas que falem a real, mande a real na cara. Né? Da mesma forma que você fala as verdades, talvez eles não tenham ninguém para falar isso. Vem cá, você não acha que você está sendo um covarde? Que você não está sendo humano? Abandonar. Que você não está se comportando como um filho de Deus, como alguém que teve direito à vida? E você está querendo tirar o direito? E às vezes não é só o direito do feto, às vezes a mãe embarca junto e morre também. Não é? Mas não é. Né? Eu digo assim, que tivemos aquelas... Eu sempre rezo nas minhas missas pela alma daquelas duas personagens, né, conhecidas aí, que morreram e que aquela televisão ficou propagando isso. Vocês perceberam que faz tempo que eles não propagam nada de morte de mulher, não é? Sim. Porque não morrem, né? Graças a Deus que a gente está conseguindo salvar e os médicos são sendo eficientes para cuidar dessas mulheres. Acontece o aborto no Brasil? Acontece. Infelizmente acontece. 30% da população mundial das mulheres, elas têm um aborto espontâneo. E a gente tem algumas experiências disso. É o meu caso, né? De aborto espontâneo. Infelizmente. No Brasil, se você jogar por alto, acontecem 100.000 abortos, contando o aborto provocado com aborto espontâneo. Entra tudo no mesmo, na mesma conta? Tem, entra tudo na mesma conta. Quando você vai fazer um estudo aprofundado, que eu falei para vocês verem lá os dados, pesquisas do professor Marlon de Rosa, onde ele diz que acontece na população. É diferente de dizer que acontece 1 milhão de abortos que morrem, antes era 1 milhão de abortos e que morriam 200.000 mulheres. A gente começou a questionar, mas onde é que está esse sepulcro? Onde é que estão esses corpos? A gente quer visitar, a gente quer fazer um ato de caridade. Não existe. Não existe. Por essas almas, não existe. Não existe. A gente né? reza pelas então, santas quando almas. teve a morte da Jandira e da Rosângela, que depois eu consegui falar com a mãe dela, inclusive, de uma delas, e que foi exatamente o motivo pelo qual o mesmo partido entrou com a arguição do descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442, que era para abortar bebês até 12 semanas de gestação. E a coisa foi tá naquele aumentando, período, em 2016, que a gente explodiu com o trabalho da rede, com Geração Pro Vida, que a gente está fazendo essa transmissão. Eu chorava, você não tem noção. Eu falei assim, eu não acredito. O ministro falou que pode matar bebê até 12 semanas, que se aquela mulher tivesse, ela não teria... Como que ele sabe que o bebê tinha 12 semanas? Não tinha, ninguém sabe. Porque aquela mulher, ela foi teve a intercorrência numa clínica lá em Duque de Caxias. O que se tratava naquele dia da discussão da segunda turma era o habeas corpus para os indivíduos, que era o tal do médico, a enfermeira, quem colaborou para o assassinato daquela jovem de 20 e poucos anos, que deixou um filho de 2 anos órfão, que saiu de casa e o namorado falou boa sorte para ela vir abortar, e ela não voltou. E aí encontraram o corpo esquartejado num lixão lá em Duque de Caxias. E esses caras estavam presos, o advogado de defesa entrou, e aí esse ministro especial, que é o lobista por excelência do movimento abortista, falou que, olha, é um absurdo, a gente tem que liberar o aborto até 12 semanas. A gente está desde 2016 com esse fantasma lá.
Coisa que não há... Para esse ministro, ela não morreu por conta de ter sido esquartejada. Então, a culpa é do aborto. E aí, a justificativa para a entrada da DPF 442, que inclusive tem a tese de base desse próprio ministro, que é extremamente lobista para o movimento abortista aqui no Brasil, aqui no Brasil. Aqui. A própria DPF 442, ela tem como pressuposto o fato de o aborto se tornar um direito. E aí, enfim, tem várias outras problemáticas. Exatamente. Na 442, mas a conclusão dele foi: o problema não é eles terem esquartejado, isso aí é o de menos, né? O problema mesmo é o aborto não ser liberado no Brasil. Por isso que ela morreu. Exatamente. Esquartejaram que ela foi fazer o aborto. Isso. Isso, assim, se ela não tivesse ido fazer o aborto, não esquartejaram. E todo o tempo, a mídia nunca fez menção à segunda vítima. Nunca fez menção a uma criança. Né? Falou assim, a mulher morreu fazendo aborto. Toda vez que a mulher morre matando, ela é a segunda vítima. E o bebê morreu. E eles simplesmente ignoram essa criança. E quando que as mulheres descobrem que estão grávidas, geralmente, ela já está entre 1 mês e meio e 2 meses de gestação, foi quando eu descobri, depois que eu sofri a violência. Então, o bebê, ele existe, a criança, ela existe. E ela é uma pessoa, mães, né? Sabe? Se enganam. Essa mãe que você ajudou a salvar o bebezinho, ela falou pra você que ela estava no 4º mês, quando na verdade ela já estava no 7º. A história mais triste não é essa. A história mais triste é que ela já tinha tido experiência anterior de bebês com 6 meses. E no dia que eu subi o morro, a comunidade lá de tráfico, para poder aconselhar essa moça, essa é outra, mais uma outra com história parecida, ela já tinha passado por algumas experiências, ela falou, não, eu faço em tal lugar, e era dentro de uma comunidade muito, muito puxada, que bem, assim, não dá para entrar. E ela falou, eu fiz com 6 meses. É sacrifício de inocentes. Né? Eu tive um episódio na minha história, que eu acho que eu nunca falei isso em podcast, que foi uma moça que ela tinha feito um pacto, de sangue, e ela ia fazer um aborto com uma entidade. Nossa. E ela gravou, eu tenho o áudio dela falando, quanto é que é? E aquela voz falou assim, na hora que eu falo, quanto é que é? Porque é a vida dela, né? Então, o que está por detrás dessa prática, o que está por detrás dessa prática é algo muito terrível para a humanidade. Teresa Calcutá fala que não haverá paz no mundo enquanto existir o aborto. Porque a mulher que deveria proteger o seu filho, ela se submete, e o médico que deveria salvar, ele mata. Então, mas no Brasil, atualmente, a discussão aí dessa questão é da sistolia. Isso. Houve um ato médico afirmando que não é permitido a sistolia. Na verdade, não houve um ato médico. Como é isso? O Conselho Federal de Medicina, que é composto os conselheiros da região, ou seja, cada estado tem um conselheiro, então são 27, mas eu não sei se é um representante, agora que eu não me lembro, se é da Procuradoria, é como se fosse uma cadeira, um conselheiro. Então são esses 28. A esmagadora maioria, eles estudaram 1 ano sobre essa questão. Então, a sistolia fetal ela é um ato médico. Os próprios médicos estão dizendo que não pode, que é cruel. Que não querem mais fazer. Que não querem. Porque até então estava se fazendo. O único meio de matar um bebê desse tamanho é fazendo a sistolia. O que é a sistolia? A sistolia é uma substância de cloreto de potássio de sal salínica que queima o bebê por dentro. Então, ele vem com a agulha intraventre da mulher, aquela agulha imensa, ele vai aqui dentro do nervo do coração do bebê e vai aplicando aquela substância. Veneno. Se o bebê parar de mexer, o coração para. O que é que o movimento abortista diz? Se ele parar de desenvolver, ele não vai crescer. Estagna ali, então vamos agora provocar o parto desse bebê morto. O que o Conselho de Medicina chegou à conclusão, porque eles são médicos profissionais e são eles quem fazem essa conduta, assim, nós não vamos mais fazer isso. Os médicos entrando em crise. E tem a objeção de consciência que eles já querem também, de algum meio, fazer uma manobra para não. Mas isso independe da Constituição do país. O médico, ele faz um compromisso e um juramento. Não tem sentido. Para salvar então, esses vidas. médicos que fazem abortos, eles ganham muito dinheiro com isso. Ou eles realmente acham que estão, né, como tem um que diz, estamos fazendo bem para as mulheres. Eu estive presencialmente com ele debochou da minha história. Ele cheira a enxofre. É satânico isso.
né, de fazer sacrifício desses bebês, né? Então, feito isso, eles vão fazer uma aplicação de uma medicação, que eu não vou falar o nome, que é para dilatar o colo e a mulher expulsar o bebê morto. Enquanto que esse bebê, os médicos decidiram, não, eles vão sair com vida, a gente vai botar para a incubadora e essa criança pode ser amada e acolhida por uma família de adoção. Nós não vamos matar a criança. Só que aí a grande problemática do PL 1904 é justamente que, após essa decisão do Conselho Federal de Medicina, houve uma mudança de forma arbitrária, né, na canetada, que permitiu, na verdade, reforçou a prática da cistolia fetal. Inclusive, a gente teve uma outra decisão há alguns dias, creio que há 3 dias atrás, que dava a famosa 72 horas, né? 72 horas para alguns hospitais de São Paulo comprovarem que estavam, de fato, realizando a cistolia fetal como havia sido determinado pela canetada de um juiz, né? E é muito interessante ver isso, porque você transpassa ideologia, você transpassa também o direito médico, assim. O Conselho Federal de Medicina toma uma decisão referente à própria profissão dos médicos. Imagina você ser médica, cristã. Você não tem condição de decidir o que você quer trabalhar ou não. Não vou fazer isso. A gente não pode passar por isso. Claro. Gente, são 400 mil médicos no Brasil. No Brasil. Deixa eu te falar. Eu queria falar sobre isso. Como que não há omissão do legislativo nessa pauta. Nunca houve omissão. A gente teve o projeto de lei 1135/91, que foi emitido pelo governo atual, que era para fazer o aborto até 9 meses. Já existia essa tentativa. E o Congresso Nacional, ele sempre rejeitou, inclusive no governo atual, que era pró-escolha, passado, foi rejeitado. Porque o Congresso, majoritariamente, representa o povo que elegeu. Então, nós ficamos com esse projeto, ele ficou 20 anos de tramitação, ele foi sepultado. Depois, em 2007, nós entramos com o projeto do Estatuto do Nascituro. E aí o movimento feminista começou a fazer pressão, né, e engavetaram o projeto. O projeto está engavetado dentro da Comissão da Mulher. Ou seja, nós não estamos ocupando os espaços como deveríamos. Porque ainda tem, infelizmente, dentro dessa comissão, majoritariamente, grupos desses partidos que militam a favor do aborto. Militam o aborto, militam o gênero, militam droga, tudo mesmo, está tudo no mesmo coloio. Tudo que não presta já está identificado lá. Mas voltando à pauta do aborto. Então, há projeto de leis em tramitação no Congresso Nacional. E não há omissão. Tanto não há que, quando o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 2378, estava todo muito tranquilo. Daqui a pouco ela, como assim? Agora me diz, ser favorável porque não é mais aborto, né? A cistolia fetal é um procedimento que mata o bebê, então é feticídio, não é um aborto. Aborto é considerado até 21 semanas e 6 dias. Pesado, né? Ou seja, antes mata. Agora, como que você é vítima? Eu, na minha inocência, na minha falta de apoio, de suporte, eu era cantora, eu era conhecida, o que é que eu fiz? Peguei um busão e fugi. Eu não busquei ajuda, muito menos da minha mãe. Que hoje eu falo para as meninas, converse com a sua mãe. Né? O que faz uma mulher ficar 5 meses silenciada? Aí o movimento vem e diz, o movimento que eu digo são as pró-escolhas. Criança não é mãe. Aí coloca assim, criança de 8 anos. Mentira, não tem criança de 8 anos. Não tem uma história de uma criança de 8 anos que tenha parido um bebê no Brasil. E de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, tem, e eu atendo, os bebês nascem, a gente ajuda a família, e essa criança dificilmente coloca o bebê para adoção, porque a família acolhe quando a gente dá o suporte. Agora, o pior, e é o que a gente faz de imediato ao chegar ao nosso conhecimento, denuncia o estuprador, ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. Não é o bebê que está na barriga daquela menina. E aí eles não querem fazer isso, elas não querem punição. Então, o que leva você deixar passar todo esse período com a vítima? Aonde estão aqueles conselheiros tutelares que se pronunciaram a favor do aborto? Uma minoria, porque aqui no Rio de Janeiro saiu outra carta agora do Conselho Tutelar. Falou, não, vocês não nos representam, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos proteger essas crianças. Então, se há uma omissão e se há uma falta de política pública, que ela seja feita, que ela seja praticada e que ela ajude. Onde a maioria das violências acontece aonde? Com o vizinho,
com o parente, com o tio, com o Homens padrasto. próximos. A maioria que eu atendi esses anos todos, de meninas violadas com 13, 14 anos, O do Estado dá padrasto. suporte. E as pra mulheres, vida. às vezes, não acreditam. Ela prefere acreditar no homem do que na filha. Ou Eu com atendo. verdade. É horrível. É Você triste, vê né? a menina em crise, minha mãe não me Anula ama. a menina, Ela né? troca. O que faz a gente trocar, substituir um amor eterno de um filho, fruto das nossas entranhas. Por um E eu desconhecido. ser a dor por um amor, por uma Uma relação. Tóxica, né? É Que não loucura saudável, isso. né? É loucura É. isso. Né? E, infelizmente, acontece muito essas violações por parte do padrasto. Eu já atendi muitos casos assim. Né? Não todos, não estou aqui generalizando, mas essas mulheres mais novas ou as mulheres mais experientes que ficam muito com esse complicado, rodízio realmente, dentro né? de casa com seus filhos, com essas crianças. Então, as crianças estão realmente sendo, como é que se diz? Elas Molestada, ficam muito, né? tem muitos casos de violência, né? O Mas Estado- que não gera necessariamente a gravidez, né? Então, se acontece, Sim. tem que ser denunciado. Se você percebe, tem que ser denunciado. Então, É consequência dos atos que já vem com Exatamente. um certo histórico, né? Exatamente. Isso é muito triste que acontece. Sobre o que a Zezé falou sobre denúncia, infelizmente, hoje no Brasil, se há uma pressão por parte dos lobistas pró-aborto de emitir normas técnicas que eliminem a necessidade da denúncia, né, contra o estuprador. Então, basicamente, antigamente, com a norma técnica de 2005, por exemplo, que é citada no PL 1904, se havia a necessidade de denunciar o estuprador e de se ter uma investigação, um boletim de ocorrência legítimo, todo um aparato para averiguar se aquele caso era de fato um caso que se encaixava na escusa absolutória, né? Já falando aqui que eu não concordo com o aborto em caso de estupro, né? Isso tudo gira na defesa da vida desde a concepção, independentemente das circunstâncias. Mas já falando sobre isso, é muito interessante o movimento feminista e a sua hipocrisia por alguns fatores. O primeiro é justamente que nos últimos anos, desde 2020, se há a publicação de normas técnicas, inclusive no governo Bolsonaro, que eliminassem a primeira, foi durante o governo Bolsonaro, que eliminou a necessidade de denúncia contra o estuprador. Então, a menina, quando é estuprada, ela pode simplesmente executar o aborto e quem paga o pato daquela situação é o bebê, né? E a criança, elas falam que criança não é mãe, né? Mas eu nunca vi menina de 7 anos de idade fértil. Enfim, ainda tem essa. Mas, de qualquer maneira, a gestante e o bebê que são penalizados. E não se há a denúncia do estuprador. Então, você tem ali uma pode ter permissividade um falso comunicado, né? Você pode a gente está falando agora, Giovana, aborto, da DPF 442, houve uma movimentação no processo, está dizendo aqui, exatamente agora, dia 24, às 15h52, incluiu na pauta, minuta extraída, o julgamento vai ser do dia 2 ao dia 9 de agosto, da DPF 442, que é a legalização pelo judiciário, ou seja, fazendo o papel do legislador. Exatamente. Para fazer para permitir o aborto até 12 semanas de gestação. Então, sabemos que a gente vai ter muita luta pela frente, viu? Nós vamos para a rua agora, no domingo agora, e isso é a DPF 442. Eles vão tentar de todo jeito. Então, não conseguimos não conseguimos com 22, vamos sentar com 12. E assim sucessivamente, ou seja... porque eles tentam de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Vai acostumando com isso aqui, daqui a pouco vai pirar. A questão, né, diabólica aí é impedir que venham filhos de Deus, entendeu? É isso. Então, é isso aí. É com 22, é com 12... vamos aproveitar... Não, e também tem uma questão de dessensibilização também da população. Olha, então, agosto o STF vai votar o aborto. Quando você afasta a situação do... E quem levantou essa pauta aí, essa que você está falando? Da DPF 442, foi exatamente naquela ocasião que o ministro falou, parece que é tudo arranjado. Parece que esse partido, ele já faz, ele já prevê as coisas acontecerem. Não é possível um negócio desse. É um planejamento. Entendeu? Porque aconteceu a tragédia com a moça, você não viu uma feminista na rua lutando pelaquela vida daquela moça que morreu. Mas você viu lutando pelo outro bebê que eles ignoraram. Porque se tivesse aprovado, não tinha acontecido isso. Como assim?
Primeiro que era clandestino. Segundo que ele não tem como saber se tinha o período gestacional que ele está se referindo. E segundo que o movimento abortista já faz isso nos outros países. Elas dão suporte Nenhum, pós-aborto? Absolutamente. Absolutamente. Eu atendi uma menina que foi estuprada e no interior aqui do Rio de Janeiro. A minha filhada agora já está com quase 13 anos. O movimento feminista articulou tudo. Ela estava pronta para fazer o aborto. O dia que eles vieram, trouxeram ela no carro da prefeitura da cidade, já com o vestido da ONG feminista, para ela abortar. Eu tirei essa menina dentro do hospital e, graças a Deus, a minha filhada hoje está com 13 anos. Mas você percebe que quando ela fez o parto, que ela teve uma intercorrência no parto, que ela queria fazer ligadura de trompa. E a gente não faz ligadura de trompa, né? Aí a gente orienta para os métodos naturais, se você é casado, enfim, a gente fala da dignidade para essas mulheres, para elas terem o respeito, para elas se resguardarem. Ela está com seu bebê, vai cuidar do seu bebê, não é hora de pensar, né? E aí, quando ela foi buscar, ela foi para o hospital, a assistente social falou assim, você procurou a gente recentemente para fazer um aborto, já que você não fez, agora se vira, a gente não vai te ajudar. Né? Ajuda em que essa fala, né? E nada, não ajuda em nada. O que essa fala nada, ajuda? Nada. Então a gente está falando uma coisa que a gente não está levando em consideração. Tudo isso que estão querendo fazer é com o meu imposto, com o seu dinheiro. Sim. O brasileiro vai sujar a mão de sangue. Então a gente precisa... hoje já tem aborto sendo feito com dinheiro público. Sim, infelizmente no inverso, tem. O Estado dá suporte para as mães que não querem fazer o aborto? Não, quem faz isso é o Movimento Pro Vida. Quem faz isso é o Movimento Pro Vida. É a Rede, é a Associação Guadalupe, são as associações, as instituições, as casas de caridade, a maioria da Igreja Católica. Né? Eles não dão nenhum suporte, nem antes nem depois. Do que aconteceu com a mãezinha do João Batista, pós-aborto? Eles sumiram com ela. Foi o caso de Santa Catarina, que deu, né, um ibope absurdo, né? E elas levantam como um troféu, né? Sacrificaram. Eu chorei muito. Né? Então, infelizmente, esse bebê foi sacrificado e é um estado que a gente tem estado em alerta aí, com muitas situações que têm acontecido lá, infelizmente. É o estado que mais se tira guarda de filho, né? É complicado isso, alguma coisa não está certa. É o estado que o movimento feminista estava nas ruas, inclusive teve ontem um ato de reparação lá para a porta da catedral, né? E, gente, a narrativa delas é a mesma em todo o tempo, em todos os lugares. Eu tive uma experiência no México, que eu fui para a porta de clínica no México. Eu estive recentemente na Flórida, fui para 4 clínicas de aborto na Flórida. Graças a Deus, enquanto a gente estava lá, uma pessoa veio, uma jovem de 16 anos, a gente abordou e ela desistiu de matar o filho, né? Mas você vê que Estados Unidos, a Suprema Corte revogou, né? A nação e a maioria dos estados conservadores, eles estão revogando as leis. Tem agora a lei do batimento cardíaco, passou a ultrassom, fez a tococardiograma, fez qualquer exame do coraçãozinho, está batendo, não mata. Né? E enquanto um estado lá que é progressista falou assim, aborto até 9 meses, tem um que agora falou assim, não, vamos fazer o aborto pós-nascimento, porque se ela não queria antes, ela não vai querer depois. Então o bebê nasce e eles enforcam o bebê com cordão umbilical, né? Então se isso não é algo que isso não é uma tragédia, isso é verdadeiramente uma ação do inimigo de Deus. Isso acontece, a gente não pode achar que a gente está longe disso. Então, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, o movimento, nós somos para as ruas. Virão, né? Nós somos agora para Brasília, fizemos a 17ª edição, há 17 anos a gente está fazendo essa marcha em Brasília, vários parlamentares, o apoio à PL 1904, que as feministas falam, criança não é mãe, estuprador não é pai, eu digo bebê não é descartável, né? Isso aí. Eu não sei porque que elas ficam com essa ânsia tão absurda, né, de ter essa prática, mas é para quê? Para financiar o tráfico de órgãos, não percebo outra coisa, e o aborto inicialmente porque o ser humano, né, é extremamente, e basta vocês que estão nos ouvindo acessar a internet no YouTube, a Planned Parenthood, que é a maior indústria da morte do mundo, foi feita uma gravação no almoço, no jantar, e que a diretora estava negociando os órgãos dos bebês, né? Vocês podem acessar também o Provida e Profamília, tem uma tabela de preço desses órgãos.
A gente está falando de tráfico de seres humanos, de tráfico de órgãos. Então, isso existe, isso acontece, isso é muito grave. E o Brasil precisa estar atento para isso. E a gente está muito antenado nisso. Então, cuidar dessas mulheres é dar a elas a chance de ter os seus filhos. Nenhuma dessas 2.000 vidas salvas do aborto, diretamente, eu, Elba Ramalho, a minha equipe, ninguém voltou para dizer, olha, segura essa criança aí que eu não quero. Nenhuma delas. Elas simplesmente se apaixonam pelos bebês. E não tem como você não se apaixonar por uma criança. Que é seu. E a criança não é monstro, ela não nasce monstro. Ela nasce perfeita. E é um mistério que não nasce com a cara do estuprador. Nasce a cara da mãe. É impressionante, assim, o carinho de Deus. E assim, acontece. Também acontece as gravidezes dos paredões, dos bailes funks. A senhora quer o quê, tia? Que eu tenho esse filho, eu nem sei quem é o pai, tive relação com tantos. É isso que essa indústria está fazendo. Mas você sabe quem é a mãe. Mas a mãe, eu estou olhando para ela. E você não precisa passar por essa dor. Né? Então, o que é que as mulheres precisam? Amparo, apoio, respeito, proteção. O que é que as crianças, as mães, as adolescentes precisam? Dessa educação. Que os pais precisam conversar sobre isso com os adolescentes. Né? Com os jovens, com os meninos, com os homens. Porque se eu sou um homem de valor, se eu tenho uma educação, eu não vou machucar ninguém. Eu não vou deixar ninguém. Teve um casal que eu atendi, tinha 14 anos. E a mãe veio buscar aborto para a filha que tinha anorexia. E eu falei, você vai matar a tua filha. O que ela precisa não é do aborto, precisa de um endocrinologista, do nutricionista, e eu consigo para a senhora agora. A gente tinha um centro, eu apoio, a gente tem vários médicos voluntários, e ela foi cuidada. E ela engordou na gestação, e o bebê salvou a vida daquela menina. Né? Então, ao primeiro momento, vem a dúvida, vem o medo. Eu passei por isso. E a gente se sente só. Mas quando a gente busca, teve um outro caso que eu atendi numa comunidade. Eu fui para a porta da comunidade aqui do Rio de Janeiro. A garotinha devia ter o quê? Uns 13 anos. Quando ela me deu o contato, eu falei, qual o contato da sua família? Você tem telefone do seu pai? Tenho. Peguei na mão dela e falei, segura um momento aí. Senhor fulano, eu estou aqui com a sua filha, ela é menor, ela veio para o encontro buscando um procedimento. Eu queria que o senhor viesse aqui agora, porque eu não vou soltar até o senhor chegar aqui. E falei, não adianta agora o senhor julgá-la, bater, absolutamente nada. Nós vamos dar o suporte, nós vamos dar o berço, nós vamos ajudar em tudo que o senhor precisar. Mas acolha a sua filha, porque o que está feito, está feito. Você vê se essa menina cai em mãos diabólicas. Não, mas eu acho que... Não é só, também não é tudo, não é só diabo, não. Às vezes é mau caratismo também. E a gente não pode descartar isso, que as pessoas com certeza. têm mau caráter também. É isso, Zezé, gente. eu gostaria de agradecer imensamente puxado, a sua né, presença. Tão linda sua mãe, Gil. Vou dar um abraço nela por você. Queria agradecer a presença muito essa mulher valente da Giovana. aqui. Infelizmente, nós temos Obrigada. Temos que terminar. Excelente. Tá bom, filha, obrigada. Vamos fazer um convite, então, para a caminhada? Sim, vamos. No próximo domingo, às 14 horas, nós vamos nos concentrar ali no Posto 5, onde acontecem as marchas pela vida e tudo que acontece no Rio de Janeiro, lá no Posto 5, Copacabana. Nós estaremos lá no movimento pacífico, cartazes, nós vamos pedir o apoio da população. Que horas? Vai ser às 14 horas a concentração. Esteja lá. Às 14 horas de concentração, a gente vai levar uns lenços azuis. Então, dia 14. Não, dia 14 não, dia 30 agora. Dia 30, domingo às 14 agora. horas. 14 horas, Posto 5, Copacabana. Copacabana, metrô Cantagalo. São os atos nacionais em defesa da vida no ventre materno, a favor do PL 1904. Isso aí. Então, eu espero por vocês lá. Força. Médicos estejam Vamos lá, o trabalhar. doutor Rafael vai estar lá com a gente. Sim. Nosso querido cardeal Dorani deve fazer já o convite para o público católico, para a gente estar lá, e por que não com um terço na mão, né? Isso aí. Que é o chicote do diabo. Então tá. Estaremos lá, meninas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a Zezé. vocês. Zezé. Deus abençoe. Obrigada aí a todos. E viva a tá? vida. Viva. Viva a Viva a vida. 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 Pode deixar meu contato se vocês quiserem.